Meu nome é Davi Narciso, sou estudante de teologia. Hoje, nesse momento, eu não vim aqui para comentar o texto bíblico e tal. Eu só queria responder uma pergunta, uma questão que aconteceu dentro do grupo do WhatsApp, que a gente começou a mostrar várias bíblias e tal. E aí deu vontade de falar um pouco sobre esse processo da escritura da Bíblia. Você já se perguntou como que a Bíblia foi escrita? Como foi esse processo que a Bíblia foi escrita? E por que a Bíblia foi escrita? Né? Por que essas coisas aconteceram desse jeito e da forma que aconteceram? Duvido que alguém não tenha se perguntado em relação a isso. Existe a questão de ser ou não inspirado. Como que foi esse processo? Né? Então é um dado muito interessante, que seria interessante a gente discutir aqui rapidinho, coisa rápida. Eu não vou me estender em cada assunto, é um vídeo rápido simplesmente para a gente discutir, apresentar um geralzão de tudo isso. Tá? O que acontece? Claramente o que a gente tem são tradições orais. Tá? Uma tradição oral. Tá? Então alguns acontecimentos aconteceram, alguns fenômenos aconteceram, e essa população, esse grupo social, esse grupo histórico, ele veio e começou a contar essa história de um para outro. Né? Isso é o que a gente tem de fato. E aí as histórias foram se conduzindo. Quando a gente olha para a história de Israel, a gente tem uma visão de que a história de Israel foi uma historinha muito bem organizadinha. E por fim, quando a antropologia vai lidar com isso, ou outras ciências vão lidar com isso, começa a se olhar de uma forma completamente diferente do que a gente acredita. Sabe, muitas das vezes a gente olha para o conceito de patriarcado e família e a gente acredita de fato que são de todos do mesmo sangue, que pai e mãe são de fato consanguíneos. Aí eu errei pra caramba. Não consanguíneos, mas que tem esse laço afetivo de pai e mãe. E de repente o conceito de pai e mãe dentro daquele grupo, desse grupo patriarcal, não é simplesmente marido e mulher, mas muitas das vezes eram as pessoas mais velhas da turma, desse bando. Entende? Então são várias coisinhas que a teologia vai nos apresentando na atualidade, que de repente algumas coisas a gente nem apresenta, porque nem todo mundo está preparado para ouvir e lidar com tudo isso. Tá? Então é isso. Mas vamos lá sobre a Bíblia. Quando a gente olha para a Bíblia, o que a gente tem? A gente tem várias traduções, isso no Velho Testamento. Existe uma diferença peculiar entre Velho e Novo Testamento nesse processo da Escritura, então vamos tentar dar um panorama geral. O que a gente tem ali dentro são tradições. Então a gente tem três tradições: javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. São 4 tradições. Essas 4 tradições, elas vêm e começam a contar, através da história oral, várias histórias. Tá? Quando a gente começa a ler, por exemplo, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, quando a gente vê esses primeiros livros da Bíblia, a gente se depara com várias histórias que dizem a mesma coisa. Então a gente vê várias narrativas do mesmo acontecimento, só que em cada acontecimento existem algumas peculiaridades. Por exemplo, quando você vai para a narrativa dos 10 mandamentos, dessa descida da lei, desse recebimento da lei, a gente vê várias narrativas ali. A gente vê 2 ou 3 narrativas diferentes, um tanto quanto diferentes. Uma tem 5 mandamentos, a outra tem mais uma outra parte. Por fim, como lidar com isso, né? Então isso é um dado que a gente tem que entender. Uma outra questão é que todos esses textos, todas essas narrativas, elas vão construir a unidade de um povo. Então a unidade do povo de Israel está centralizada na figura dessa religiosidade e desses mitos sagrados que estavam ali dentro. Isso trazia a unidade para o povo de Israel. E aí esses textos eram propagados de pai para filho, e depois, quando formou-se esse grupo sacerdotal, né, que nós chamamos de levitas, eles também eles mantiveram essas tradições, esses textos, essa oralidade ali dentro. Tá? Porém, quando a gente encontra a figura de Davi
e nasce esse estado monárquico dentro desse grupo, né, do grupo dos israelitas, Davi ele começa a escrever, a registrar esses documentos, tá? Então a gente vai ter lá por volta do ano 1100 a.C., a gente vai ter esse início da monarquia dentro do povo de Israel, e aí quando aparece a figura de Davi, a gente tem esse início da escritura do texto. Bom, uma outra questão é que o povo do norte eles tinham mantido bastante tradições. E aí quando começa o reinado de Davi, tem todo esse processo de escritura do texto bíblico. E aí chega na figura do rei Roboão. Depois, na figura do rei Roboão, vem Roboão no sul e Jeroboão no norte. Quando tem essa divisão, essa cisão do Reino do Norte e Reino do Sul, muitos desses textos desceram para o Reino do Sul. E depois, quando vai ter a entrada dos assírios, eles, nessa invasão dos assírios e o início dos fariseus... Fariseus não. Dos samaritanos. Quando começa a nascer esse grupo dos samaritanos, todos esses textos vão descer. Por quê? Porque essas traduções, os levitas que estão no Reino do Norte, eles vão descer para se manter dentro da linhagem e sendo governados por uma linhagem do Messias ou de Davi. Então esse é o processo. Quando eles descem, vai ter todo esse ajuntamento de textos. Aí o que a gente encontra são vários editores. Então são editores, são pessoas que vão começar a compilar esses textos, organizar esses textos para que tenha uma narrativa fluente. Tá? Então primeiro vai ter esse processo de edição no reinado de Davi, depois vai ter um outro momento no reinado de Josias, de organização e desse texto bíblico. E o que a gente tem que deixar bem claro é que o texto bíblico, essa narrativa teológica, ela mantinha o reino unido. Tá? Beleza, quando a gente vai ter lá no século VI a.C. a ida para o exílio babilônico, na volta do exílio babilônico vai começar o nascimento dessa tradição que a gente vai chamar futuramente de fariseus. Então os fariseus vão nascer depois da volta os fariseus vão nascer dentro da Babilônia, então eles vão manter essa tradição da palavra ali dentro. Quando eles vêm eles voltam para Israel, os fariseus voltam e trazem o que a gente chama de sinagoga, um ambiente onde eles podiam se reunir, discutir e conversar sobre a palavra. Os fariseus, nessa volta, tem um outro momento de organização do texto bíblico. Tá? E aí vai ter toda essa compilação do texto bíblico. Um outro dado que é interessante é que por volta do ano 250 vai ter a escritura da Septuaginta. O que é a Septuaginta? Eles organizaram o cânon judaico, tá? Então os livros da Tanakh, então a Torá, né? Os livros históricos, os livros de sabedoria e os livros proféticos. Eles vão organizar isso. Tá? Eles têm essa organização, e só que chega um momento dentro do Império grego, como todo mundo falava o grego dentro desse império, eles vão traduzir, né, esses 70, Septuaginta, esse grupo de 70 anciãos vão traduzir da língua hebraica para o grego. Então tem esse processo de tradução. Então passa-se esse momento e aí já está organizado o cânon judaico, mas nesse momento da Septuaginta tem ainda textos dentro do cânon judaico, tem os textos de língua grega. Mas isso num outro momento a gente conversa sobre isso. Um outro momento de organização da Bíblia vai ser no concílio de Nicéia. Tá? No concílio de Nicéia vai ter essa organização do texto cristão, tá? Que é por volta do ano 350 depois de Cristo. E aí vai ter toda essa organização do cânon cristão, e esse processo da escritura da Bíblia vai ser, porque eles vão organizar os textos, justificando essa organização pelos textos inspirados. Mas o que fazia com que eles organizassem esses textos ali dentro? A quantidade de comunidades que tinham os textos de tradição cristã.
Então, quanto mais comunidades aceitavam aquelas narrativas, eles começaram esse processo. Os textos mais antigos do Novo Testamento que vai ser escrito vai ser os de apóstolo Paulo. Tá? As cartas paulinas vão ser os textos mais antigos, principalmente vai começar ali por volta do ano 55 depois de Cristo, com a carta aos Tessalonicenses. E depois vem todas essas cartas sendo construídas. Tá? Depois a gente vai ter o Evangelho de Marcos, que vai ser construído ali por volta do ano 55, 60 depois de Cristo. Então o Evangelho de Marcos e a fonte Q, ou a fonte quali, ou fonte. Tá? Então existe uma segunda fonte que não se tem ideia de onde está essa fonte, que ela junto com o Evangelho de Marcos, elas vão ser as principais fontes para montar o que a gente chama de evangelhos sinóticos, que são os textos que são parecidos, os textos de Mateus, Marcos e Lucas. São esses textos que têm uma similaridade muito grande, eles vão sair da mesma fonte. Tá? Depois vai ser o último texto por volta do ano 95, 100 depois de Cristo, que vai ser o Evangelho de João. Claro, e depois vai ter as cartas joaninas e também o Apocalipse. Esse é o processo da escritura do texto. Tá? Esses textos que a gente chama de originais, esses textos já não existem mais. O que existe são pequenos fragmentos, né, que eles servem para a crítica literária fazer toda essa análise desses textos e também a arqueologia fazer esse estudo historiográfico desses textos. Tá? Então termina esse processo da escritura da Bíblia. Então a Bíblia vai ter todo esse trajeto até o ano 350 dentro dessa organização. Por volta do ano 250 você já tem o cânon judaico muito bem organizado, e por volta ali do ano 350 você vai ter essa organização do cânon cristão. E aí vai ser formado esse grupo de textos do cristianismo e do judaísmo. Tá? Então é essa organização que se tem. Tá bom? É essa organização que se tem. Uma outra questão é que depois, lá por volta do século XIII, vai ter a figura de Wycliffe, que aí ele vai fazer todo esse movimento da reforma protestante, que aí vai começar a partir de Lutero, claro, 2 séculos depois, vai aparecer a escrita e a tradução da língua para a língua da língua mãe, tá? E aí a tradução total desse texto da Bíblia. Então esse é o processo que a gente tem de escritura da Bíblia, tá? O que a gente tem que entender é que cada livro foi construído por um sujeito num contexto histórico totalmente diferente, num momento historiográfico totalmente diferente. Mas o trajeto de organização da Bíblia é esse, tá? Voltando ao que a gente falou, então começa com a figura de Davi nessa organização da escritura do texto. Depois a gente vai ter vários editores, principalmente no momento lá do rei Josias, ele vai organizar isso. Depois a gente vai ter um segundo momento, um terceiro momento, que é a figura da Septuaginta, que vai fazer essa organização com a língua grega, e aí fecha esse cânon judaico. Vai ter uma outra mexida no cânon judaico depois da queda do templo, que aí os fariseus vão tirar os textos de língua grega e vão assumir só os textos de língua hebraica. Tá? Quanto ao texto do cristianismo, você tem toda uma organização a partir do ano 55 e começa com a carta de Tessalonicenses, e esses textos vão sendo escritos até o ano 95, 100 até 110 depois de Cristo. Quando chega em 300, 350, você vai ter o concílio de Nicéia, e eles vão organizar, a partir dentro do concílio, discutir quais textos ficariam dentro desse cânon geral. Então é esse o processo da escritura da Bíblia. Depois, no século XIII, a gente vai ter a figura do Wycliffe. Depois, no século XV, se eu não estou enganado, no século XV, você vai ter a figura de Martinho Lutero, ou desse movimento protestante, que vão requisitar a escritura da Bíblia na língua mãe. Não mais no latim, mas agora ser escrita a Bíblia na língua de cada país. Então é esse o trajeto que a gente tem do processo da escritura da Bíblia. Tá bom? Então é basicamente isso. Acredito que em breve a gente vai fazer um texto discutindo sobre essa diferença da Bíblia
tá? Uma Bíblia que é diferente da outra. Mas aguarde os textos, os comentários que aparecerem e com certeza você vai ser agraciado. Espero, pela graça de Deus, que você seja abençoado através desses textos, tá? Para a gente não perder o costume, se inscreva no canal, tá bom? Curta, compartilhe. Se não curtir, se eu falei alguma groselha aqui, vem nos comentários e pode xingar nós que a gente recebe e melhora para a gente ter um crescimento segundo a graça e a vontade de Deus, tá bom? Então é basicamente isso.